Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Também tenho a mesma impressão que Júnior falou aqui, que ela se falou, que a gente está começando agora o ano, apesar da gente já estar partindo quase para o terceiro mês. Os que nos visitam, ou que estão vindo pela primeira vez nessa série de estudos, nós temos o costume aqui na Igreja Presbiteriana do Catolé de estudarmos, estamos estudando o Evangelho de João. Então, fazemos um estudo sequencial, eu já convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. E a gente vai ler o Evangelho de João 17, se puder projetar aí. Nós vamos fazer a leitura responsiva. E como a gente vai ficar um tempinho sentado, eu vou convidar você a ficar de pé. Você vai achando e vai ficando de pé, e a gente vai fazer essa leitura, tentando já, desde já, nessa exposição, nós apreendermos, nós tentarmos entender o que é que o autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, queria dizer aqui àqueles que tinham contato com esse Evangelho no primeiro século, e trazendo também para nós algumas aplicações e algumas verdades. Esse é o nosso objetivo aqui. Evangelho de João, capítulo 17. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos em uníssono lerão os versículos pares. Oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles verdadeiramente conheceram que saí de ti. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se Mas agora vou para junto de ti. Isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós.
eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste seja neles. Senhor, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. É muito bom saber que nós temos um intercessor junto ao trono de Deus, ao trono da graça, que apesar dos nossos pecados, intercedeu por nós, pensou em nós, intercede por nós. Te louvo, Senhor, porque esse que intercede por nós tem autoridade para interceder, porque num mundo tão complicado, Senhor, tão conturbado, de tanta imoralidade, de tanta maldade, nós somos teus, não pertencemos a esse mundo. Pai Santo, consola-nos nessa manhã com as tuas verdades. Senhor, reconheço, Senhor, que a tua palavra é perfeita e ela é tremenda. E estamos limitados pelo tempo da aula e limitados pelas minhas condições também, Senhor, de poder transmitir aquilo que o Senhor tem para o coração do teu povo. Mas são teus, Senhor. Tu concedeste a graça, Senhor, e a bênção, cumprindo o teu plano eterno de entregar esses que estão aqui ao teu Filho, como, ó Deus, prêmio e prova da tua glória, do teu poder, nos séculos dos séculos, em operar a tua redenção tremenda e maravilhosa e poderosa, Senhor. E é por eles que eu rogo também aqui, unindo a minha voz com a do Cordeiro Santo, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o Senhor possa nos guardar do mal, e que, em nome de Jesus, aquele que vive e reina, o supremo sacerdote intercessor, quero te pedir, Pai, que o Senhor fale conosco nessa manhã, nos concedendo mais intimidade contigo, mais proximidade com a tua palavra. Tira as escamas dos nossos olhos e do nosso coração para compreendermos, Senhor, as maravilhas que foram lidas aqui, Senhor, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória, honra e louvor do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Nós oramos confiados nos méritos de Cristo. Amém. Sentem, meus irmãos. Bom, meus queridos, o desafio é grande de nós falarmos sobre esse capítulo. O nosso desejo de que a gente, caminhando, de acordo com o que a gente está planejando, caminhando no no Evangelho de João, a gente chegue na Páscoa, no domingo da ressurreição, exatamente no capítulo 20 de João, que é o capítulo que trata da ressurreição de Cristo. Mas, embora a gente vai ter uma assembleia aí no meio, né, que a gente está planejando também, mas a ideia é essa. Então, por isso que a gente, esse capítulo é riquíssimo, a gente podia ter feito em 3 partes, aí, 3 lições. A gente podia ter feito o mês todo, só na oração sacerdotal de Cristo, a gente tinha o que falar aqui, o que ensinar, mas a gente vai tentar fazer dividir aqui em 3 partes, basicamente, dessa oração. Eu quero lembrar aos irmãos que isso aqui, embora a gente tenha
uma preparação de culto com o louvor, com alguns momentos devocionais, ele tem um caráter, e a gente gosta de dar esse aspecto de aula aqui. Então, eventualmente, se aparecer alguma dúvida e você quiser levantar a mão, você fica à vontade para tirar alguma dúvida durante a aula, tá bom? Não sei se a gente consegue vencer, o meu maior limitador aqui é o tempo. Mas, como eu ia dizendo, meus irmãos, aqui vocês devem estar lembrados que do capítulo 14 em diante, nós estamos num momento muito especial da vida de Jesus e dos discípulos. Que momento é esse? Que noite é essa aqui? Que a gente, que Jesus faz essa oração. Oi? A noite em que a noite da Páscoa, ali em que Jesus institui a ceia do Senhor. João, especialmente João, é o único evangelho que não registra a ceia, possivelmente porque ele escreveu depois dos outros evangelhos e ele entendeu que deveria registrar, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que Jesus falou naquela noite, o ensino que Jesus deixou, a doutrina que Jesus deixou naquela noite, que os outros evangelhos não registram. Então, do capítulo 14, 15, 16, a videira verdadeira, a vinda do Consolador, a necessidade de unidade da igreja, todas essas coisas somente João registra. Então, Jesus aqui, ele está se despedindo dos discípulos. Ele está no momento em que ele sabe, Judas já saiu, tá? Judas já está se arrumando lá, vocês conseguem escutar a turba, já está vindo, está se arrumando para vir prender Jesus, esperando um melhor local. Daqui Jesus vai para o monte para orar e suar sangue, e interceder ali mais uma vez, chamar Pedro, Tiago e João para orar, para vigiar com eles, e tem toda aquela situação em que ele vai ser preso. E então esse ensino que a gente tem a partir do capítulo 14, Jesus está encerrando aqui. Se vocês olharem o final do capítulo 16, você vai ver que Jesus está se despedindo dos discípulos. E ele termina o ensino com uma oração, como costumeiramente nós fazemos aqui quando nós damos a aula da Escola Bíblica Dominical, como nós fazemos quando nós estamos no nosso culto devocional, nós encerramos sempre com uma oração, porque não há melhor maneira de nós encerrarmos o ensino da palavra de Deus, senão orando, rogando a Deus pela vida daqueles que ouviram a palavra, rogando que o nome de Deus, que o Senhor seja glorificado. Mas vocês viram que o capítulo é longo, 26 versículos, mas a gente vai tentar dividir esses 26 versículos em 3 partes, em 3 momentos. Nós temos um primeiro momento em que Jesus ele está rogando por si mesmo, do verso 1 até mais ou menos. Eu sei que essa divisão que a gente tentou fazer aqui, ela é didática, mas ela não é estanque assim. Tem momentos que Jesus roga também em outros versículos, que Jesus fala de unidade e roga pelos discípulos, no momento em que ele está rogando por si, para que o Senhor glorifique o Filho, mas didaticamente aqui a gente tentou fazer essa divisão, tá bom? Então a gente tem aí do verso 1 até o verso 8, mais ou menos, o filho rogando para que o pai glorifique o filho. Chegou a hora de glorificar o filho. Depois a gente tem do verso 9 até o verso 19, Jesus rogando, pelo menos num primeiro momento, Jesus rogando pelos discípulos ali, pelos apóstolos que ele vai deixar no mundo. Ele está indo para a presença do Pai, ele está voltando para a presença do Pai, e vai deixar os apóstolos ali com um desafio grande, de levar a palavra, de testemunhar, de continuar a obra. E por causa disso, Jesus vai interceder por eles, e depois do versículo 20 em diante, Jesus vai interceder por nós. Você está presente aqui. Se tem um momento da Bíblia que você está presente, pode ver aí do versículo 20 para frente, que Jesus diz assim: não rogo somente por esses, mas por aqueles que vierem a crer. Jesus está pensando em mim, Jesus está pensando em você, Jesus está orando, intercedendo por você. Já tiveram essa grata satisfação de saber que alguém está orando por você?
E se você está orando por alguém, quando você encontrar com esse alguém, diga a ele que você está orando por ela. Rapaz, eu estou orando por você, porque é tão bom ouvir isso. E eu quero dizer que você pode ter essa satisfação em Cristo todos os dias da sua vida, porque o Filho, ele não só rogou naquela noite pela sua vida e pela minha vida, como ele está constantemente na presença do Pai fazendo isso. Por isso que ele é o sumo sacerdote, que leva as nossas súplicas diante de Deus. Então, são essas três partes, e essa introdução já era para ter acabado há uns 5 minutos atrás. Vamos começar pela primeira parte, o pedido em que Jesus faz de que o Pai glorifique o Filho. Ele começa a oração dizendo assim, ele ergue os olhos aos céus. Não é um costume nosso de orar assim, de orar olhando. A reverenda Augustus falou isso lá no Congresso dos Homens, não foi isso? Lá na Consciência Cristã. Ele disse que não tem nada demais, ele muitas vezes ora de olho aberto. Jesus parece fazer isso aqui, ele olha para os céus e ele ora: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Que hora é essa que chegou? Porque várias vezes Jesus dizia aos discípulos: ainda não é chegada a hora, ainda não é chegada, mas ainda não é chegada a hora. Agora Jesus diz: é chegada a hora. Que hora é essa? Oi? Exatamente, é a hora dele ser entregue à morte, dele se entregar, mas não somente é a hora de entregar-se à morte, é a hora do cumprimento do plano de redenção que Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo, no decreto, lá na eternidade, quando a gente nem imagina quando seria isso. A Trindade se reuniu e estabeleceu um plano de que Deus teria um povo exclusivamente seu, e para que esse plano se cumprisse, havia uma tarefa para o Filho, que era se entregar, dar a sua própria vida em favor desse povo para resgatá-lo, e do Espírito Santo de aplicar essa salvação na vida desses eleitos. E essa hora chegou do Filho entregar a sua vida, mas não somente do Filho entregar a sua vida, era a hora que viria a ressurreição, a ascensão, a coroação, a sua ida, o seu retorno ao Pai. É a hora de fazer o sacrifício da expiação, o triunfo sobre o príncipe do mundo. E aí Jesus pede que nessa hora que ele vai enfrentar a dor, o sofrimento, a cruz, nessa hora ele diz: Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Glorifica o teu Filho. Na cruz, na verdade, a cruz é o clímax da história da redenção. A glória para o Filho, porque o Filho está cumprindo perfeitamente tudo que estava escrito acerca dele, tudo que estava na Escritura, toda a lei ele cumpriu cabalmente. E a glória para o Filho, porque ele está se entregando voluntariamente, cumprindo o plano em perfeita obediência ao Pai. E a glória para o Pai, porque através do Filho, Deus está salvando o seu povo. A glória para o Filho e a glória para o Pai, demonstrando o seu infinito amor pelos pecadores. O versículo 2 continua: assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Vou ler logo o versículo 3, porque o versículo 3, ele explicando que vida eterna é esta. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se tinha alguém que tinha autoridade para dar a vida eterna a quem quer que seja, esse era Jesus. Ele recebeu essa autoridade e ele está aqui confirmando que o Pai lhe conferiu essa autoridade sobre todos. Para que essa autoridade? Para conferir, para conceder vida eterna a todos. Vida eterna a todas as pessoas? A todos os que ele deste. Essa ideia de uma expiação, de uma salvação, uma expiação, uma purificação de pecados limitada, ligada à ideia de eleição incondicional, vai estar presente na oração de Jesus. Parece que Jesus quer lembrar isso para os seus apóstolos. Eles têm a missão de pregar, a gente vai ver isso também, pregar para todos, mas ele entregou a sua vida, não por todos, mas por todos os que lhe deste.
são aqueles a quem o Senhor confiou ao Filho. O reino de Cristo se estende a todos, mas traz salvação apenas àqueles que foram dados pelo Pai, seus eleitos, transformados pelo Espírito Santo, voluntariamente seguem a voz do bom pastor. Só aqui a gente podia passar o resto da escola bíblica dominical, eu entregar uma palavra para André, para o pastor Flávio, para a gente falar sobre eleição incondicional, expiação limitada, mas nós não temos tempo para isso, tá bom, meus irmãos? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, é um assunto muito simples, eleição, vocês podem perguntar a eles no final da escola dominical. E aí, Jesus explica que vida eterna é essa que ele veio trazer, que vida eterna é essa que ele veio conferir a esses que o Pai deu. Ele diz que a vida eterna, como é que ele define vida eterna? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. E aqui a gente fica, como assim? Vida eterna é conhecer a Deus. De fato, a gente tem essa impressão que o conhecimento não tem nada a ver com a salvação, que seria alguma coisa ligada mais ao amor, ao sentimento. Mas Jesus está dizendo que vida eterna é conhecer a Deus através de Cristo Jesus. Esse conhecimento do Deus verdadeiro através do Filho, através do único mediador. Essa sim é a verdadeira vida eterna. E muito dessa nossa resistência a entender a vida eterna desse modo é porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios capítulo 8:1, diz que o saber ensoberbece, o conhecer deixa a gente meio orgulhoso, soberbo, e o amor edifica. Então, quando a gente fala de vida eterna, a gente pensa logo num sentimento, em algo que a gente sentiu quando o pastor pregou e eu levantei a mão e fui lá à frente. Mas Jesus está dizendo que vida eterna é conhecer a Deus. É através do Filho conhecer a Deus, ter intimidade com Ele, caminhar com Ele, ser um com Ele. Isso, de fato, é vida eterna. Ele não está tratando de conhecimento intelectual acerca de Deus ou acerca da palavra. Você pode conhecer decorado a Bíblia todinha, de capa a capa, mas ele está falando de um conhecimento espiritual. Ele está falando de um conhecimento verdadeiro, onde conhecimento e amor se encontram. A verdadeira vida e o verdadeiro evangelho. O Filho veio, então, para tirar a venda dos nossos olhos, do nosso coração, as escamas que impediam que nós vivêssemos em comunhão íntima com o Pai. Ter esse conhecimento de andar junto, de ter comunhão com o Pai, conhecê-lo através da sua vontade revelada, da sua palavra, da forma como Ele se revelou a nós, através de uma vida de oração, através do Espírito Santo nos dando o conhecimento dessa própria palavra, não para nos orgulharmos de que nós conhecemos, não para dizermos que nós temos um entendimento como muitas vezes os fariseus, os escribas faziam, andavam até de forma diferente. Há um trecho da palavra de Deus diz que eles aumentavam os seus filactérios, porque era a forma como eles se distinguiam dos outros, e eles faziam isso com muito orgulho. A gente não conhece a Deus para dizer que conhece e sabe mais do que ninguém, mas a cada vez que a gente conhece, a gente se humilha mais na presença dele, porque reconhece a ação da graça, como nós cantamos aqui: a tua graça, Senhor, me basta, a tua graça é melhor do que a vida. Esse conhecimento é o conhecimento para a vida eterna. Um conhecimento que nos humilha para refletirmos a glória do Criador por meio das Escrituras, desfrutarmos comunhão íntima com o Senhor. O Filho é o mediador do conhecimento do único Deus verdadeiro. Ele é o único Deus verdadeiro. E isso distingue também a vida eterna, porque nós temos essa sede de eternidade e muitas vezes o homem busca preencher essa sede de várias formas. Alguns querem viver eternamente, sei lá, através de procedimentos e de medicamentos, e alguns querem ter uma experiência transcendente através do prazer, através enfim, buscam nos relacionamentos, se voltam muitas vezes para a família como se fossem seus deuses. E tudo isso é essa sede de eternidade que nós temos em nosso coração, mas
Jesus está dizendo, olha, há um único Deus verdadeiro, e a vida eterna é conhecer esse único Deus verdadeiro. Não outros falsos deuses que as nossas almas buscam saciar a nossa vontade e os nossos desejos. A fé verdadeira somente, unicamente nele. E o texto continua, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Fazer a vontade do Pai foi o maior prazer do Filho. Nós cantamos isso aqui também hoje pela manhã. Já que a hora havia chegado, o Filho apresenta ao Pai, então, o cumprimento da sua obra. Diz, olha, chegou a hora, eu cumpri a obra, os ensinamentos, os milagres que precisavam ser feitos, tudo aquilo, inclusive a cruz, que Jesus fala aqui, como se a cruz já tivesse passado. Ele fala da cruz como se fosse um evento que já tinha ocorrido. E tudo isso, a cruz, toda a obra, o Filho estava encarando ali e cumprindo, firmando, ou obedecendo o compromisso firmado na eternidade. E o Pai lhe exaltaria. No versículo 5 ele diz, agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus ia passar pela traição de um dos seus discípulos, ele ia passar por sofrimento, por humilhação, ele ia passar pela cruz, ele ia passar por dor física, por dor, uma dor que a gente não pode nem imaginar, do peso do pecado, da culpa sobre ele, mas você percebe que ele não pede nenhuma vez, aqui pelo menos, ele não está pedindo por força para Deus, nosso Senhor, quando a gente começa, se for homem, muito mais, né? Porque homem, se ele tiver uma dorzinha de dentro, uma febrezinha, ele se lança aos pés do Senhor, Senhor, me livra dessa dor insuportável e tal, mas Jesus não pede em nenhum momento para fortalecimento das forças, para que Deus renove ele está suplicando apenas para que o Pai seja glorificado, ele pede isso, que o Pai seja glorificado e que o Filho seja glorificado também com ele, com a mesma glória que ele teve antes da fundação do mundo. O foco da oração de Jesus, do começo ao fim, não sei se vocês perceberam, é a glória de Deus, é a glória do Pai, é a glória do Filho. Queridos, como nós precisamos disso em nossas orações. Eu não estou dizendo que é errado você orar pela sua dor, não, pela sua unha encravada, pelo seu problema financeiro, pelo seu concurso que você vai fazer, pelo seu casamento. Você deve orar, mas você deve entender que o que traz sentido até você pedir essas coisas ao Pai é que Ele seja glorificado, é que o plano de redenção dele se cumpra. Então o foco maior, primeiro ou último, de tudo que nós pedimos a Deus, deve ser a glória do Pai, a glória do Filho, que nele seja glorificado, se é através da dor, se é através da doença, se é através da necessidade, que o Pai seja glorificado, que Ele seja glorificado na sua vida. Esse é o propósito que nós estamos aqui, esse é o propósito para que nós fomos resgatados, esse é o propósito porque o Filho veio e entregou a sua própria vida. Não é para que tivéssemos luxo, não é para que tivéssemos conforto. Isso é bom também, e não é problema de você até orar por isso, mas é para que Ele seja glorificado na sua vida. E Ele sabe como é a melhor forma de se fazer isso. Então, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de Ti antes que houvesse mundo. E aqui é interessante que Jesus apresenta o seu desejo de voltar para a casa do Pai. Desfrutar daquilo que Ele teve na eternidade, antes dele se encarnar. E esse é um tipo de oração, essa de fato, que nós podemos imaginar que a glória futura não se compara em nada, com nada que a gente tem experimentado aqui. Mas Jesus sabia exatamente a glória que Ele tinha experimentado. Ele disse, agora glorifica, mas com a glória que eu tinha antes, que a glória que eu tinha junto a Ti. Ele é o Verbo de Deus, que estava desde a eternidade, como João diz lá no começo do Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por outro lado, todos nós já passamos por momentos
em que nós dizemos como seria bom se Jesus voltasse, se nós fôssemos para a glória. E é um modo imperfeito, querendo muitas vezes nos livrar dos problemas. E aqui nessa oração, Jesus vai deixar essa palavra para a gente. Olha, eu não estou pedindo que o Senhor livre eles, que o Senhor tire eles do mundo. No momento de traição de Judas, no momento que o maligno ali tinha tomado Judas e as coisas iam ficar feias, seria um momento oportuno para Jesus dizer, olha, vamos tirar essa turma daí porque o bicho vai pegar. Mas Jesus está dizendo, deixa eles aí. Eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que os livre do maligno. O anelo de Jesus aqui é porque ele já havia cumprido toda a vontade do Pai e desejava gozar de sua presença e nada o faria desviar desse propósito, ainda que tivesse que enfrentar a cruz ensanguentada. Não há como não lembrar de Hebreus 12:2, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, que alegria é essa, de ver todo o povo, aquele povo por quem ele entregou a sua vida, esse povo resgatado, esse povo redimido, esse povo glorificado e transformado, e Jesus viu isso, e olhava para a cruz, e a cruz era pesada, e dizia assim, mas vale, porque a alegria é muito maior, e o autor de Hebreus disse, em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a morte, e morte de cruz. Foi por ver a alegria em nós vencermos a morte, em por ver a alegria em nos ver na sua presença, ver esse povo eleito, é que o Senhor enfrentou a cruz. Nós também devemos viver olhando para a cruz, enxergando através dela a coroa da salvação. Versículos 6, 7 e 8, ele diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Vê que ele está falando aqui, especialmente aqui dos apóstolos, dos seus discípulos naquele momento. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Queridos, Jesus poderia ter reclamado, apontado os defeitos dos seus seguidores. Olha, esse povo que o Senhor me deu, tudo aí, está vendo aí, o Pedro está prestes a me negar, Judas vai me trair, todo mundo vai correr. Mas ele olha para o povo com o seu olhar de amor e ele enxerga ali as ovelhas que o Senhor deu ao filho. São estes, eram teus, tu me confiaste, eles têm guardado a tua palavra. Ele intercede pelos seus seguidores que têm guardado a palavra. Temos intercessor que intercede com amor por nós, apesar de nós, queridos, apesar de nós. Você chega no culto no domingo e dizendo, meu Deus do céu, como a vida está complicada, meu Deus, eu preciso suplicar perdão a Deus pelos meus pecados. Nós temos intercessor que está intercedendo por nós, para que sejamos guardados até aquele dia, sustentados pela sua graça, abençoados com a palavra do Senhor. E é por isso que nós vemos também para a igreja do Senhor, porque a igreja, Jesus inaugura com o evangelho, com a sua ressurreição, no domingo, um primeiro dia do descanso. Nós não anelamos pelo domingo, porque ele é o dia, o final de semana, é o dia para a gente descansar e relaxar de tudo. Nós anelamos pelo domingo porque ele é o começo do descanso, aponta para o começo da nossa vida com Cristo, aponta para a nossa vida futura, a glória com Deus. É um começo para nós recarregarmos nossas baterias espirituais para vivermos a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o sábado, o domingo, para recarregarmos de novo no domingo e assim vivemos de glória em glória, de fé em fé. Eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, eles a receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram. Crente é aquele que recebe a palavra e reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crê. Iluminados pela palavra, pelo Espírito Santo, recebem essa palavra que faz reconhecer que Cristo é o Salvador, Filho de Deus, ok? Primeira parte, então, dessa oração de Jesus é uma oração
em que ele pede para que o Pai glorifique o Filho, apresentando a sua obra. E agora você percebe que ele já vai transicionando para pedir pelos seus discípulos ali, que ele vai deixar, enquanto ele vai enfrentar a cruz e vai subir ao Pai. Ele começa então essa segunda parte, que é um pedido pelo cuidado e pela santificação dos discípulos, a partir do verso 9. Alguém pode ler o verso 9, por favor, meus irmãos? Ok? Ele está rogando por todos, novamente, a mesma ideia que ele falou no início da oração. Eu não rogo por todos, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha aí para o seu irmão do lado e diga assim: você é do Senhor. Diz para ele aí, diz para ele aí. Isso, que aí você acorda também. Diz assim, você é do Senhor. Isso. Isso traz conforto, meu irmão, a você. Isso traz consolo. Quando estiver bem aperreado essa semana, lembra dessa verdade, porque foi Jesus que disse: quem está falando é quem recebeu toda a autoridade. Ele está dizendo: Senhor, eu não estou rogando por todo mundo, não. Eu estou rogando por esses. Eu estou rogando por aqueles da Igreja Presbiteriana do Catolé. Eu estou rogando pelos discípulos aqui, porque são teus. Não é qualquer um, é do Senhor, é ovelha do Senhor. Foi o Senhor que deu ao Filho, e o Filho está dizendo: é teu, Pai, são teus. O Senhor Jesus faz pelos seus discípulos algo que não faz em favor dos incrédulos. Ele assiste ao crente com intercessão especial. E por mais que isso pareça assim, você escuta um negócio desse, rapaz, lê de novo, fala de novo para ver se eu entendi. Mas é exatamente isso. O Senhor assiste aos crentes, às suas ovelhas, com uma intercessão especial. Porque Ele está dizendo aqui que Ele não roga pelo mundo, mas pelo que foi dado a Ele, pelo Pai. E dizer isso no mundo é odioso, meu irmão. Porque, aparentemente, parece que você está sendo arrogante, sendo soberbo espiritualmente, não porque eu sou de Deus, não porque eu sou um presente, eu sou um presente de Deus para Jesus Cristo. É verdade, mas isso não nos faz orgulhar de coisa alguma. Algum momento aqui ele falou que você fez alguma coisa para que isso acontecesse. Você se esforçou de alguma forma, porque você leu a palavra, porque você é um bom dizimista na igreja, porque você correu a carreira que estava proposta. Nada! Aqui é um pacto do Pai e do Filho que está se cumprindo, e por isso o Pai entendeu, no seu desígnio eterno, no seu decreto eterno, de escolher alguns dentre o mundo para manifestar nos tempos eternos a suprema riqueza da sua glória e a grandeza do seu poder, porque Ele é Deus. E por mais que você tente entender, estabelecer um critério, não tente. Desfrute da graça e da glória de ser ovelha do Senhor. É verdade que Cristo ama todos os pecadores. É verdade, queridos. Cristo ama todos os pecadores. E Ele convida a todos para serem salvos. E é por isso que você deve pregar. A gente deve fazer avanço missionário esse ano. A gente deve avançar mais no Cariri. Esse confins da terra que o Senhor confiou à Igreja do Catolé. Vamos buracando aí, Cariri adentro. A gente deve pregar a todos, porque o Senhor Jesus ama a todos. Mas também é verdade, pela palavra do Senhor, e só aqui na oração já citamos 2 ou talvez mais vezes, de que Ele ama de maneira especial a todos os crentes, aos quais Ele santificou e glorificou. É verdade que Cristo realizou uma redenção suficiente. O sacrifício de Cristo Jesus na cruz, Ele é perfeito, Ele é pleno, e Ele é suficiente para todos os homens, e Ele oferece gratuitamente a todos. Venham beber dessa água, é para todos. Mas também é verdade que essa redenção, ela só é eficaz, ela só é operada eficazmente pelo Espírito Santo àqueles que creem. E aí o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios 2:8 que isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se
glória. Hebreus 7:25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, nosso fiel intercessor. Ele não orou para que os méritos salvadores pudessem ser aplicados a todos. Aqui o cumprimento do que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, é os que de antemão conheceu, a esses também predestinou, aos que predestinou chamou, aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou. O plano da redenção está traçado, queridos. Aplicação aqui, rapidinho, enquanto eu estou falando, vou fazer algumas aplicações para a gente chegar ao final dessa oração com a graça de Deus. Isso não quer dizer que devemos apenas orar pelos crentes. Ah, não, então é por isso, então eu vou só orar pelos crentes, porque Jesus orou, não orou pelo mundo, mas apenas... Não quer dizer que você deve orar apenas pelos crentes. Jesus orou também por aqueles que não criam, pelos seus algozes. Lembra da cruz do Calvário? Uma das últimas palavras de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus intercedeu também pelos ímpios, aqueles que os estavam crucificando ali. Mas aqui, especialmente, o Senhor Jesus intercede pelo rebanho de Deus, nesse momento em que vão enfrentar a partida do seu mestre. Se por um lado a glorificação está reservada para que os que o Senhor amou de antemão, por outro lado, o evangelho deve ser pregado a todos. Diga, pregado a todos. Também Ronaldo Lidório hoje, não estou? Pregado a todos. Eita, eu senti que o pastor está afim, mas eu não senti que o resto da igreja está afim, não. Diga, pregado a todos. O evangelho deve ser pregado a todos, queridos. Você não é Deus para saber quem está eleito e quem não está. A ordem do Senhor não foi assim, olha, vão e pregue aos eleitos de todas as nações. Não, eles ide e pregar o evangelho a toda criatura, prega o evangelho a todos. Essa é a nossa missão, ser testemunha, mártir a todas as pessoas. O evangelho deve ser pregado a todos, porque a morte de Cristo é suficiente para todos. Por causa disso você deve pregar. Ah, eu devo pregar no presídio? Deve. Porque a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o sangue precioso do Cordeiro, é suficiente para perdoar o pecado do perfil mais ímpio e maligno, do estuprador, daquele que tiver feito o maior mal na sociedade. O sangue de Cristo Jesus purifica de todo pecado. E por isso que a gente deve ir no Cariri, é por isso que a gente deve ir aonde o Senhor enviar, na janela 1040, aonde o Senhor, na Amazônia Legal, deve-se pregar ao surdo, mudo. Vou fazer um curso de introdução a Libras, se prepare, que eu vou começar a... Deve ser pregado aos surdos, deve ser pregado às populações ribeirinhas, deve ser pregado aos ciganos, deve ser pregado a todas as pessoas, porque o sangue de Cristo Jesus, a morte de Cristo é suficiente para todos. E o Senhor tira, de onde você nem imaginar, entre galileus, pecadores. De onde foi que Jesus tirou sua vida? Ele tira de onde a gente menos espera. Ele tira o seu povo dentre todas as nações, povos e línguas, e exerce autoridade sobre todos, e é glorificado em todos. Versículo 10. Espera aí que eu não estou conseguindo enxergar direito, não. Versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. É fato que às vezes a gente quer usar essa oração sacerdotal para ser um modelo de oração, mas há coisas aqui que só Jesus Cristo podia falar. Você dizer que todas as suas coisas são de Deus, a gente diz toda vez que vai fazer um momento de dízimo aqui, tudo que eu tenho foi Deus que me deu e tal, a gente diz. Mas dizer que tudo que Deus tem é seu, aí só o Filho pode dizer. Isso aqui é uma parte da oração que somente o Filho pode dizer, porque ele está atestando aqui que ele é Deus. Ele está falando que ele e Deus são a mesma pessoa, embora sejam pessoas diferentes, em esse grande mistério da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, sendo a mesma pessoa e pessoas diferentes. Ele, de fato, é dono de tudo e tem autoridade sobre tudo.
Mesmo sendo nosso mediador, ele continua sendo o eterno Filho de Deus. Calvino vai dizer assim: não devemos buscar a salvação em nenhum outro lugar que não em Cristo, mas não ficaremos satisfeitos em ter Cristo se não soubermos que possuímos Deus nele. Em Cristo nós possuímos a Deus. Este é um excelente testemunho para confirmar nossa fé, de que Cristo nunca deixará de cuidar da nossa salvação, uma vez que Ele é glorificado em nós. Está acabando a água, eu estou chegando já na última parte. Aí ele pede aqui, olha o que ele pede para os discípulos. Ele pede que ele os guarde e que ele os santifique. Versículo 11 e 12 diz a palavra do Senhor: já não estou no mundo. Jesus falando já como estando nesse momento final, terminando a sua carreira aqui para ir para a glória. Diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando estava com eles, guardava-os no teu nome. Eita, esqueci dos slides. Jesus do céu. Quando estava, já passamos a primeira parte. Isso, muito bem. Olha, glorifica o teu filho, já passamos, vamos para a segunda parte. Isso, maravilha. Agora que eu lembrei do slide. Isso, guarda e santifica. Aí ele vai falar aqui sobre o filho da perdição, versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. De quem ele está falando? Graças a Deus o pastor sabe, é Judas que ele está falando. Ele faz um contraste aqui entre o mundo perverso e o Pai que é santo. Né? No início do versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti, Pai Santo. Está falando do mundo e agora ele começa a chamar Deus de Pai Santo, a forma como ele intercede aqui: guarda-os em teu nome que me deste. E para que eles sejam um, assim como nós. Guarde isso, porque ele vai orar aqui pelos discípulos e vai orar pela gente pedindo a mesma coisa, de que a gente seja um. A gente tem unidade em espírito, unidade de propósito, não só como igreja local, mas unidade como igreja invisível de Cristo, que seja um como nós. Jesus não está pedindo que façamos uma única denominação, a despeito das diferenças doutrinárias, mas que possam constantemente, a ideia do verbo aqui é essa, de constantemente sejam um, ser um na posição contra o mundo. Permanecer unidos em amor na defesa da verdade. Os crentes permanecem firmes e perseveram até o fim por causa, não por causa de sua força e bondade, mas porque Jesus intercede por eles. Aí Jesus está falando: guarda-os em teu nome que me deste. Eu, quando estava aqui, eu protegi, guardei, mas agora eu estou indo para junto de ti, guarda-os. E aí ele fala de Judas, não como sendo uma falha no ministério, não como sendo um fracasso. Olha, eu sei que a gente fez o possível, mas teve um que se perdeu. Não, Jesus não está falando de Judas como o filho da perdição, como se fosse um problema na avaliação ministerial dele. Não quer dizer que Jesus é prova de que ele falhou, em parte, na sua missão. Mas para que se cumprisse a Escritura, Jesus está deixando isso aqui claro e está orando na frente dos seus discípulos. Imagine aqui, os seus discípulos ouvindo isso, ele falando do filho da perdição, porque havia esse traidor e era para que se cumprisse o que estava escrito na Escritura. Em vez de sensação de fracasso, os discípulos tinham que ter em mente que o cumprimento da profecia, mesmo no caso do filho da perdição, precisava aquilo precisava ser cumprido. Em vez de temer e de dúvida, ele tinha a fé fortalecida, de modo que fica claro que nada foge ao controle do plano da redenção do Senhor. Nada fugiu ao controle dele. Ninguém podia frustrar o propósito divino. Ele continua dizendo que o que ele quer: mas agora eu vou para junto de ti, versículo 13. E isto falo do mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. A minha alegria esteja completa em si mesmo. Queridos, você não pode duvidar, eu não posso duvidar, nós não podemos duvidar de que o Senhor está nos guardando, de que o Senhor nos guarda.
O Senhor, Ele intercede por nós, Ele está nos guardando do maligno. Não é pelo fato de você enfrentar uma doença, não é pelo fato de você enfrentar uma circunstância ruim, não é pelo fato de você enfrentar um acidente de carro, não é pelo fato de você enfrentar uma perda na sua família, que a gente pode duvidar de que o Senhor está cuidando de nós, de que o Senhor tem cuidado, está nos guardando para o dia de Cristo. Aqui, novamente Calvino, me permitam, ele diz o seguinte: não era que Jesus, ele estava ansioso com a condição futura deles, mas como um remédio para a ansiedade deles, para remover todas as suas dúvidas. Aí Jesus diz: eu falo no mundo. Eu estou falando isso falo no mundo. Isso é, na presença deles. Jesus fez questão de orar dizendo: olha, Senhor, eu falo isso aqui, eu falo aqui na presença deles, sobre o filho da perdição, eu falo que estou deixando, entregando o cuidado a Ti, para que eles tenham essa certeza, para que não fique assim na dúvida: o Senhor foi, e agora é o Espírito Santo. Não, eu estou falando aqui na presença deles, que o Senhor cuide deles, que eu estava aqui, eu os guardava do maligno, eu os guardava do mal, agora, Senhor, cuida deles. Isso é um remédio para a nossa ansiedade. Isso é um remédio para a sua preocupação todo dia. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer essa semana, eu tenho tanta conta para pagar. Meu Jesus, eu tenho tantas páginas para ler, tanta coisa para estudar. Senhor, meus filhos, como é que eu vou cuidar, criar? Não fique ansioso, meu irmão, minha irmã. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de você. Deu uma aperreio essa semana, abre João 17, vai lá e lê, e escuta Jesus falando: vou para junto de ti, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. E se alegra nessa verdade. Ele deixou isso escrito para que você tenha gozo completo nele. Para que em meio aos aperreios, em meio às dúvidas, problemas, o trabalho, a dificuldade, você tenha o gozo completo nele. Eu tenho dado a sua palavra, versículo 14, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha, eu até tinha botado um negócio aqui, eu tirei para não dar confusão, mas esse papo do mundo, eu vou acabar falando, tirei e vou acabar falando. Esse papo do mundo de respeito à diferença, não, vamos respeitar, porque você pensa diferente, eu sou diferente. Está tudo bem, enquanto você não é diferente do mundo, enquanto você não diz o que Jesus disse aqui. Eu não sou do mundo, eles também não são. Na hora que você disser isso, que Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e não há salvação em nenhum outro, e de que nós não somos desse mundo, aí sim o mundo vai lhe odiar. Aí não tem papo de diversidade, respeito, sororidade, esses nomes bonitos que todo mundo inventa aí para respeitar o outro. Respeita enquanto você está no mundo e vive como um mundo, mas na hora que você não é do mundo, o mundo lhe odeia, porque ele odeia o que lhe é diferente. E é interessante que Jesus fala da alegria. Eu estou falando isso, Senhor, para que eles tenham um gozo completo, alegria completa, e logo depois ele disse: olha, eu tenho dado a sua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele fala primeiro da alegria, e agora ele vai falar do ódio do mundo. Não é sem razão. A alegria de Cristo deve ser lembrada com tanta frequência quanto o mundo manifestar o seu ódio, como um escudo baseado na certeza de que Deus nunca abandonará os que defendem o Evangelho. A resposta ao ódio do mundo qual é? Ódio também? Vamos militar, vamos brigar, e vamos falar, e vamos combater, e vamos divulgar, e vamos publicar. É isso que Jesus está ensinando? A resposta ao ódio do mundo não é ódio contra o mundo, é alegria no Senhor. É alegria no Senhor. A plena alegria. Vocês cantaram isso agora de manhã. Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Eu tenho uma vida boa aqui, eu tenho uma vida confortável aqui, eu tenho uma família aqui, isso é tudo muito bom, a igreja é massa, mas, Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. A resposta ao ódio do mundo, contra o fato de não sermos do mundo, é alegria no Senhor. É alegria no Senhor. Ele repete o pedido de guardar os discípulos no verso 15,
Guardar, a palavra mal aqui que ele fala, não peça que tire do mundo e sim que guardes do mal. Há um certo consenso de que o mal aqui não é um mal impessoal, indiferente, mas a palavra que ela tanto pode ser traduzida como mal, como maligno. Então há um certo consenso de que ele está falando do diabo, porque ele acabou de falar de Judas, aquele que se perdeu, porque foi cooptado pelo diabo. Agora ele está dizendo, eu peço que não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno, que o guarde do mal. Mas lembre-se, Jesus já tinha falado lá no João 10, quando falava das ovelhas, ele disse, olha, o que o Pai me deu é maior do que tudo, e das minhas mãos, da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Nossa, esse presente que você disse no começo, você é de Deus, eu sou de Deus, isso é uma coisa que é preciosa, é maior do que tudo. Não escapa da mão do bom pastor, não escapa das mãos do Senhor. Ninguém pode arrebatar, nem mesmo Satanás, mas é um lembrete de que nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra partidos políticos, não é contra movimentos sociais, a nossa luta não é contra A ou B, contra direita, contra esquerda, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os poderes dominadores do mundo, é contra o príncipe deste mundo, nossa luta é contra... Se você quer brigar com alguém, meu amigo, brigue com o diabo. Soa engraçado o diabo. Mas se você quer brigar com alguém, brigue com Satanás. Não fique brigando com os irmãos, não. Não fique arrumando confusão com os irmãos, não. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O que você faz aqui, a exemplo do que Jesus está intercedendo, deve glorificar a Deus, deve glorificar ao Filho. Então, antes de você falar alguma coisa, antes da gente escrever qualquer coisa, antes da gente publicar qualquer coisa, essa deve ser a nossa pergunta. O que eu estou fazendo glorifica ao Senhor? Será que isso vai glorificar a Deus? Vai trazer glória para o Filho? Porque se vai trazer confusão, contenda, refreie. A graça do Senhor é maior do que a vida. Pense na glória de Deus, pense na unidade em Cristo Jesus. Nossa luta é contra Satanás. Então por isso que a gente tem que estar no mundo. Como é que vai salgar? Como é que vai conservar o que está apodrecendo se você retirar o sal? Como é que vai demonstrar poder da graça de Deus? Comprovar fé, coragem, paciência, perseverança, sendo um bom soldado do Senhor se não estiver no mundo. A gente tem que estar aqui mesmo. Como ser adequadamente treinado para a eternidade e aprender o valor do sangue, da intercessão, da paciência do Redentor, a menos que permaneçamos aqui, mesmo em meio a sofrimento. Habitar nesse mundo é a maneira de promover a santificação do crente e glorificar a Cristo. O versículo 16, ele repete aí que os discípulos não são do mundo, assim como Jesus não é. O versículo 17, ele faz mais um pedido, ele pede agora, não apenas que o Senhor guarde os discípulos, mas que os santifique, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste, versículo 18, ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não apenas guardá-los, mas santificá-los na verdade. As palavras, as ações dos discípulos deviam ser aperfeiçoadas a cada dia na palavra ensinada por Cristo, que é a encarnação da própria verdade. Deus opera a santificação na vida dos discípulos, que devem amar a palavra e viver conforme a verdade. Jesus se oferece voluntariamente a fim de que os discípulos possam ser pessoas separadas e qualificadas para a tarefa de proclamar o Evangelho. Ele não apenas se entregou para a nossa justificação, mas se consagrou e se santificou para a nossa santificação na verdade. Ele se apresentou ao Pai para que pudéssemos ser renovados à verdadeira santidade pelo Espírito. Então, o crente verdadeiro, ele não é o crente que creu em Jesus e pronto, acabou vida cristã. Agora está jóia, eu vou ficar assistindo os cultos de casa, não, esse negócio de participar da igreja e tal, isso não dá para mim, sabe, e tal. Não, queridos. Então, mas é tão difícil, o povo tão complicado, a igreja é troço complicado.
Quero dizer a vocês, se ninguém lhe avisou, você veio para a igreja hoje e você estava achando que ia ser, tão bom, todo mundo sorrindo, todo mundo tão cheirosinho, arrumado. Tal. Igreja é troço complicado. É gente diferente, é gente com problema, cheio de problema. Bem-vindo, meus irmãos, à Igreja Presbiteriana Catolé. É assim mesmo. Mas foi aqui que o Senhor nos chamou para sermos treinados, para sermos santificados. Você sabe o que a gente faz quando a gente vai para um curso de formação da polícia? A gente é treinado nas possibilidades dos fatos da vida real que a gente pode enfrentar. Então a gente vai para um estande de tiro, a gente vai para uma abordagem, às vezes tem um negócio lá na polícia rodoviária, que é muito interessante, é um tal de, esqueci agora o nome, parece uma coisa assim, que era faziam simulações da vida real. Aí a gente que era instrutor, a gente se vestia e tal, feito malandro, não sei o quê, ficava no carro lá e ficava imitando o que poderia acontecer para testar os novinhos lá que estão fazendo o curso, né? Aí o cara para o carro, porque na técnica dá tudo bonitinho, você para e tal, se posiciona dessa forma, mas aí na vida real o cara sai do carro, o cara começa a falar besteira, se encosta no policial, e a gente tem que treinar os policiais, porque o pouco tempo que ele passa ali, ele tem que ter algum contato com a vida real para poder enfrentar a vida real com um mínimo de experiência. Nós estamos nesse mundo para ser treinados, meus irmãos. Então, se você vem para a igreja achando que vai ser o céu aqui na terra, vai não. Aqui é o lugar da gente sofrer pelo irmão, da gente aprender a pedir perdão. A família que o Senhor lhe colocou é o lugar de você aprender em humildade, com aquela sua esposa, que você tem que olhar para ela e se humilhar e dizer assim, me perdoa, é tão difícil. Pedir perdão à esposa. Estou chorando porque é difícil. É tão difícil pedir perdão ao marido, pedir perdão a filho. Meu Deus do céu. É humilhação. Você viveu muito mais que ele, você tem muito mais experiência que ele, mas é o treinamento que o Senhor está lhe dando para aperfeiçoar a sua fé, para lhe santificar. E esse é o pedido do filho ao pai. E quem está pedindo é a segunda pessoa da Trindade. Ele tem autoridade. No começo ele disse que tinha toda a autoridade sobre todos. Ele está dizendo, Senhor, deixa eles no mundo, para que eles sejam santificados. Eu estou me entregando em santificação ao Senhor, para que eles sejam treinados, para que eles sejam santificados. O crente que é crente, ele busca a igreja, ele busca estar envolvido. Se você não tem desejo de estar com os irmãos na igreja, tem alguma coisa errada, ou com a igreja, ou com você. Porque crente tem que estar no meio da igreja, ele tem que sentir a dor do outro, ele tem que se irritar com a irritação do outro. Tem que testar a sua paciência, tem que testar a sua perseverança, ele tem que testar o seu amor pelo outro, a sua unidade. Crente que foi lavado pelo sangue de Jesus é santificado pela palavra, de fato. Você tem que amar essa palavra, ser todo dia talhado por ela, tratado, moído por ela, em oração também. E o pedido do filho é porque se o filho se entregou para a santificação, nós devemos ser santificados também, aperfeiçoados pela graça, pela palavra de Cristo. O último pedido do filho, já estourei meu tempo, foi muito aqui. Terceiro pedido, por aqueles que vierem a crer. 10 minutinhos para a gente encerrar. Terceiro pedido, versículo 20 e 21. Alguém pode ler para mim 20 e 21 enquanto eu tomo um gole de água. Isso. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém, queridos. Amém, queridos. Amém. Eles estejam em mim, assim como eu estou em ti, eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É bom saber que tem alguém orando pela gente. É bom saber que esse alguém é Jesus Cristo. É bom saber. O próprio Deus, o Filho de Deus, intercede por nós. Aqui se confirma pela intercessão do Cordeiro que o meio usado para conduzir a fé é sempre a palavra. Não rogo apenas por estes,
Está orando na frente dos discípulos, não rogo apenas por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Você pode fazer um trabalho de evangelização, usando teatro, usando recurso audiovisual, mas o que vai trazer o pecador para Cristo é a palavra. É a palavra que capacita a obter fé para a salvação. E Jesus roga por unidade aqui, não qualquer unidade, mas unidade do Pai e do Filho, para que o mundo creia que Deus enviou a Cristo Jesus. Nós estamos unidos com os discípulos de Jesus. Nós estamos unidos com toda a igreja de Cristo, desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo. Nós estamos unidos com eles. Porque foi assim que o Filho pediu, eles estejam unidos. Não é uma união do fato de estar perto só, não. Eu estava pensando nisso e eu digo, rapaz, se eu estou na igreja, e o irmão que eu nem conheço, ou a irmã que veio aqui para a igreja, pode-se dizer de alguma forma que nós estamos juntos. Nós estamos unidos na igreja, mas não é só isso que o texto quer dizer. Eu estou muito interessado e a gente tentando fazer esforço e empreendendo algum esforço de algum modo para que Manhã se recupere. Está lá na UTI da Santa Clara. Ao mesmo tempo, um médico que está lá, os médicos e enfermeiros que estão tratando ela, espero que estejam também fazendo algum esforço para que ela se recupere. Eu posso dizer que eu e eles estamos unidos no esforço, no propósito, que é que ela se recuperar. E a igreja do Senhor, é porque a gente pensa em união assim, vai estar todo mundo de braço dado, e maravilha, mãozinha, e canta, e todo mundo, tá jóia, a gente pode ter um louvor abençoado aqui, com a coreografia bonita, mas a união não se expressa nisso, se expressa em espírito único, em propósito único, em interesse único, de glorificar a Deus e fazer o nome dele conhecido. Nisso nós devemos ser unidos. Com toda a limitação dessa ilustração que eu coloquei aqui, isso parece algo parecido com o que existe entre o Pai e o Filho e a sua igreja. A sua unidade é de natureza espiritual. Pai e Filho são unidos em essência, porque são a mesma pessoa. E nós temos agora uma nova natureza em Cristo Jesus, uma natureza espiritual. E por outro lado, eles são um em mente. A palavra que o Filho fala, ele diz que recebia do Pai. É um esforço, em propósito, em cumprir o plano de redenção, de glorificar o Pai. E nisso o Filho é glorificado. Então o Filho está pedindo que nós sejamos um. As palavras que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, sejam agradáveis a Deus, glorifiquem a Deus e de alguma forma manifestem a vontade de Deus aos outros. Já que estamos espiritualmente unidos em Cristo. Não se pode viver o evangelho sozinho, não se pode. Testemunhar e glorificar a Deus passa pela experiência de vida com os outros, a quem o Senhor chamou para a mesma obra, diferentes de nós, difíceis ou não, em diferentes estágios da santificação, mas que experimentam crescimento na comunhão e na unidade. Últimos versículos, querido, verso 22 em diante, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Também estes compreenderam que tu me enviaste, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Rapaz, vê que coisa linda e louca é essa. É porque você pensa que você tem um grande desejo de estar com Deus, não é verdade? Mas o Filho está dizendo aqui que Ele está esperando pela gente, Ele tem desejo de estar com a gente. Vocês ouviram o que eu li aqui? Ele disse, eu estou indo para aí, mas eu quero que eles estejam onde eu estou. O Jesus está orando, intercedendo por nós, para que a gente esteja lá com Ele. Não é massa isso, não? Você já esteve viajando e você fala com seu filho, com sua esposa, e você estou morrendo de saudade. Eita, Jesus, é bom demais ouvir isso. O Filho está com saudade da gente, está querendo que a gente esteja lá com Ele. Ele deseja estar conosco. Console o seu coração, conforte o seu coração com essa verdade.
Antes da fundação do mundo, no pacto da redenção, Deus assumiu na aliança o compromisso de salvar o seu povo. E desde a eternidade, os que foram salvos e os que serão salvos foram confiados ao Filho, a fim de que, chegada a hora, fossem a recompensa por seu sacrifício expiatório. Por isso, por que duvidar se estaremos com Ele ou não? Como conceber que você é capaz de perder a salvação? Não, eu estou aqui, eu estou com medo porque se eu peco. Como? O Filho está dizendo que está esperando, a gente está lá. Você sabe quem está pedindo aqui? Eu estava pensando nesse texto e estava lembrando de Neto. Com a ausência dele, eu vou falar. Se você for sair para jantar com o Neto, almoçar ou lanchar, peça separado dele. Peça separado. Mas não é porque ele tem um gosto. Eita, Lia está ali, ó. Ian também. Mas não é porque ele tem um gosto diferente, não. É porque sempre acontece alguma coisa quando ele pede. Vem, ou demora muito, ou vem a comida errada. Ele pede sem queijo, vem com queijo. Ele pede sem salada, vem com salada. Sempre vem alguma coisa trocada. Como ele que está pagando, ele tem o direito de pedir. A troca tem o direito de pedir outro. Não é verdade? É um direito. Mas ele pode não ser atendido. Quem está fazendo o pedido aqui é o Rei dos Reis. Tem toda a autoridade. Ele está pedindo a sua presença junto a Ele na glória. Ele está pedindo, Ele tem autoridade. Não é qualquer pessoa que está pedindo, é o dono dos porcos, é o dono do rebanho. É Ele que está pedindo. E Ele tem toda a autoridade para pedir e para fazer com que isso aconteça. Porque o preço do pedido Ele já pagou na cruz do Calvário. Ele enfrentou, a morte não tirou a vida dele, não. Ele entregou a morte. Ele entregou a sua vida à morte, porque a morte nem tinha essa autoridade. E ele expirou, com um brado expirou, disse: está consumado, e rendeu o seu espírito. Ele pagou o preço pela sua vida. Não duvide da sua salvação. Não duvide que o preço foi pago, que a sua dívida foi quitada. Não duvide. Será que se o filho pedir um pão, o pai vai lhe dar uma pedra? Ele nos amou antes da fundação do mundo. Amém, queridos? Esse amor incomparável, infalível, é o motivo pelo qual o Senhor Jesus se deu a conhecer e se fez conhecido aos seus discípulos e a nós. O Filho vive, Ele vive em nós, Ele vive na glória. E nós temos essa certeza de que estaremos para sempre com Ele. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pela intercessão do Filho. Obrigado porque, apesar de nós, o Senhor tem revelado esse amor. Ó Deus, santifica-nos na verdade, Senhor. Nos dá amor por essa palavra, nos dá o desejo de estarmos em comunhão com os irmãos, unidos em propósito, unidos em espírito, apesar de nossas diferenças, de pensarmos diferentes, ó Deus, de tantas divergências no nosso meio, mas que temos um propósito de glorificarmos o Teu nome, de fazermos o nome de Cristo conhecido, esse evangelho da graça que perdoa pecados, que traz salvação a todo o que crê. Ó Deus, opera isso em nós. Perdoa as nossas faltas, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Escuta a intercessão do Filho e do Santo Espírito de Deus, que intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A Ti seja a glória por esse plano maravilhoso de redenção. Ao Cordeiro Santo seja a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém.